Oi, tô aqui mais justamente porque a gente vai fazer um vídeo falando sobre os regimes autoritários. E agora eu vou explicando o que é regimes autoritários. Quando estava lá mexendo no computador, vai perguntar ao copiloto que é o que é a ascensão de regimes autoritários e as características principais desse tipo de regime é concentração do poder e o líder ou o grupo dominante contra o Estado sem limites institucionais. Ou seja, eu não tenho nenhum limite institucional. Eu pode tanto fazer o que quiser lá, tanto simplesmente ter limitações. Mas isso não é tão comum assim. Porque regimes autoritários surgem após crises econômicas e sociais, que é desemprego, instabilidade e inflação. Ou seja, esses momentos podem desencadear em dificuldades financeiras. E quando isso acontece, o momento não se torna tão agradável assim. E agora, esses regimes simplesmente surgem do nada. Tu estava em casa jogando um Call of Duty. De repente aparece um regime. Então, o melhor momento do jogo no Windows é encerrado. Mas agora vamos explicar com seriedade o que é um regime autoritário. Já expliquei lá no começo do vídeo. Mas agora, como ele surge? Eu já falei que ele surge de crises econômicas e sociais e também desconfiança nas instituições democráticas. E é quando o povo perde fé na justiça, parlamento ou imprensa. E quando isso acontece, significa que povos perdem fé pela justiça pela imprensa e parlamento. Quando isso acontece, não é nada agradável. Vamos supor que tu tá em casa tranquilo, frente à televisão, quando nada aparece notícias de regimes autoritários falando como é, mas não acaba por aí, porque quando isso acontece, o momento não é agradável nem pra nada. Porque imagina, estás boa, relaxando, quando pum, porta arrombada, alguém arromba a porta e os regimes autoritários têm que cumprir, senão tu sofre punições. Mas isso é extremamente raro de ocorrer, o arrombamento de portas só para fazer regimes autoritários. Por exemplo, tu arromba a porta de um armário, mas ela não cai, porque ela é muito resistente. Agora, sem mais papinhos furados e engraçados, vamos voltar ao lado sério. Regimes autoritários podem surgir após medo e insegurança. Líderes autoritários que exploram o mundo de inimigos internos ou extensivos, externos. Isso existe. Isso existe. Mas agora voltando, isso é realmente verdade. E na verdade temos aqui um pequeno problema técnico. Não externos. Temos um pequeno problema técnico aqui. Externos.
Pensava que era externos. E agora a última parte. Agora indo à última parte séria do regime autoritário quando os costumes surgir por causa de crises econômicas, desconfiança nas instituições democráticas, medo de insegurança e populismo extremo, que são discursos que prometem soluções fáceis e rápidas, muitas vezes com retórica agressiva. E vocês sabem que muita gente pensa que isso é inútil para nada. Por quê? Porque isso já faz muito tempo que não ocorre. Mas é importante mesmo. E aqui em Portugal, o líder principal era Antônio de Oliveira Salazar, que foi um cara que viveu quase 100 anos. Que? Quase 100 anos? Isso é realmente verdade? Claro que sim. Porque se Salazar nasceu em 1893, por volta desse ano, e morreu só na década de 1970, ele viveu mais de 90 anos. Imagina a quantidade de tempo que as pessoas como Salazar vivem. Mas Salazar foi importante em Portugal para as guerras mundiais ocorridas entre 1914 1915 até 1945, que acabou a última guerra mundial, a segunda. Mas pode ocorrer uma terceira. E como Salazar já não está mais aqui porque obviamente morreu, que é muito triste, manter o país neutro será mais difícil. E agora temos mais umas curiosidades que vão explodir tua mente. Primeiro eu vou mudar de cenário. Já voltem. Não se esqueça de inscrever no meu canal e deixar o teu like. Já vem, vou mudar de cenário. Voltei. Mudei de cenário e eu tá o mesmo. Só mudei a minha mesa do lugar, que é esta mesa aqui, onde eu estou a gravar. E agora vamos voltar ao que eu estava dizendo. Primeiro, sobre as guerras mundiais. Antônio de Oliveira Salazar foi importante para normalizar Portugal e para ser pacífico durante o século XX. Imagina, o século XX, que é o século XX. E também foi importante no final do século XIX, embora eu fosse criança. E agora, indo para outras curiosidades, você sabia que poderia ter havido um apagão localizado aqui em Portugal? Sim, era verdade. Um risco elevado aproximadamente 20 a 30 a 40% de chance estava para ocorrer, mas felizmente ocorreu. Ainda bem, hein? Mas agora, o que eu vou fazer em caso de apagão? Tento sobreviver, porque em casos de problemas, tanto com a energia quanto com a internet, eu tento sobreviver com as minhas coisas. Ainda não é PC, porque eu estaria desligado durante apagões. Mas como hoje tem muito calor, o risco de um apagão aumentou, mas ainda ficou moderado elevado, que ainda por cima ainda é baixo, mesmo que aleatoriamente não tão seguro. Mas quando tu tá de boa em casa e de repente, pum, acabou a energia, não se desespere. Na verdade, nem saia do vídeo, porque eu vou te explicar 3 formas de sobreviver numa situação comum de apagão. Primeira,
Não entre em desespero, porque se você entrar, só gastarás tempo e eventualmente não conseguirá sobreviver por horas ou dias. O apagão durar tanto tempo assim. Primeiro, se tiver dinheiro guardado, que é muito recomendado para casos de apagões, vá a mercados próximos e compre lá coisas essenciais, pois leve tudo para casa. Vai ser um desperdício, mas é importante para apagões e assim a tua sobrevivência é garantida. Segunda maneira de sobreviver durante um apagão. Agora esta aqui é mais engraçada. Primeiro, se houver problemas na estabilidade do prédio, o que é extremamente raro durante apagões, mas pode acontecer, se proteja com caixas ou objetos que te simplesmente te protejam, né? Podes abaixar abaixo de cadeiras, mas se o prédio estiver caindo assim desse jeito, inclinar ele vai cair, saia correndo da casa, arrombando a porta de uma maneira segura e se conseguir o tempo, escape do prédio o mais rápido possível. Igual a velocidade de Usain Bolt, que é aproximadamente esta aqui. Ai, 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 ai. Calma lá, tivemos um pequeno problema técnico. Eu gritei, só que não me machuquei, porque a velocidade do Usain Bolt nem chegou a essa velocidade aproximada. Mas mostrei um exemplo de como sobreviver em caso se o prédio estiver caindo inclinado. O que poderia ter sido devastador nos ataques de 11 de setembro. E esta última dica, que é a terceira opção de sobreviver durante um apagão. Se nesse dia estiver fazendo sol e muito frio, veste roupas quentes em casa e faça comida quentinha e coma-la. Assim sentirás mais quentinho e sobreviverás durante um apagão. Mas se essas dicas não funcionarem nos próximos dias, eu vou fazer um vídeo só de dicas para apagões. E agora, como eu vou postar o vídeo lá no YouTube, eu irei fazer uma coisa. Volto já. Esta aqui. Se tu simplesmente quiser, uma curiosidade sobre moedas, aqui vai uma. Espera lá que estou pegando aqui uma moeda. Uma moeda de 20 cêntimos. Aqui, 20 cêntimos. Vamos dar uma curiosidade de dinheiro a essa coisa. O que acontece se tu lançar uma moeda? Esse de ventoinha virada. Muita gente pensa que ao jogar essa moeda, que ela só estragaria, que ela só ficaria deformada, e é isso também na verdade. Isso é extremamente perigoso e eu não recomendo que façam isso em casa. Repito, não recomendo que façam isso em casa. Por quê? Porque jogar uma moeda não é esse ventoinha, parece até inofensivo, mas se ela estiver ligada, ela pode estar em alta velocidade ligada, ao atingir a moeda pode simplesmente ficar intacta ou sair voando em pedaços. Isso pode voar até para os olhos. Então, não recomendo fazer isso. Nem mesmo na brincadeira, porque isso é fatal. E consequências para a pessoa, já disse agora. Então, consequências para uma ventoinha. Primeira consequência.
esse se deformará. Essa é a causa mais comum do objeto atingirem a hélice de ventoinha em alta velocidade, especialmente os mais pontiagudos. E a segunda consequência é que isso será fatal para a maioria das pessoas por causa dos estilhaços da moeda que pode sair voando. Então, não recomendo fazer isso, nem de brincadeira, porque isso é fatal. Isso obriga um amigo, pode estar a fazer um crime. Então não faça isso, nem de brincadeira, porque jogar temos aqui outro problema técnico. Se tu jogar uma moeda de comprar produtos, uma ventoinha, essas são as consequências. E agora, como eu preciso deste dinheiro para comprar coisas, eu irei terminar o vídeo e você assiste os vídeos que vão estar aí nos próximos dias. Tchau!